Talvez você nunca tenha parado para pensar que existem verdades espirituais que não chegam até nós em forma de doutrina clara, nem de regra escrita em pedra. Algumas verdades chegam como um incômodo suave, como uma sensação estranha de que algo importante ficou esquecido no meio da pressa da vida. É exatamente assim que começa esse ensinamento atribuído a Santa Teresa de Ávila. Não começa com ameaça, nem com medo, nem com promessas fáceis. Começa com um chamado silencioso para olhar de novo aquilo que sempre esteve diante dos nossos olhos. Durante muito tempo, essa percepção ficou guardada em registros menos conhecidos, cartas pessoais e reflexões íntimas, não porque fosse falsa ou irrelevante, mas porque exige maturidade espiritual para não ser mal interpretada. O que está em jogo aqui não é superstição, não é punição divina e não é controle pelo medo. É consciência, é sensibilidade, é o entendimento de que a forma como tratamos a criação molda silenciosamente o nosso coração. Antes de avançar, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas profundo. Se você sente que chegou até este vídeo por algum motivo, escreve agora nos comentários: Senhor, abre meus olhos. Não escreva como quem repete uma frase bonita. Escreva como quem pede para enxergar além do automático, além do que sempre foi normalizado. Porque às vezes a vida não muda porque Deus não fala, mas porque a gente parou de perceber. A tradição espiritual conta que em um período de oração intensa e recolhida, Santa Teresa começou a perceber algo que não vinha do estudo racional. Era como se o coração entendesse antes da mente. Ela teria compreendido que algumas criaturas da criação carregam significados espirituais muito específicos, ligados a virtudes centrais do Evangelho, e que a violência gratuita contra essas criaturas não se limita ao ato físico. Ela gera uma consequência interna. Algo se fecha, algo endurece, algo perde a capacidade de sentir. Não se trata de dizer que alguém perde a salvação por causa disso. Esse nunca foi o ponto. O ponto é mais sutil e, por isso, mais sério. Quando uma pessoa se acostuma a ferir o que é frágil, pequeno ou simbólico, ela treina o próprio coração para a indiferença. E depois se pergunta por que a fé perdeu o sabor, por que a oração ficou vazia, por que a paz não se estabelece mesmo quando tudo parece certo por fora. Esse ensinamento começa apontando para a pomba, não como enfeite religioso, mas como sinal espiritual profundo. A pomba representa a manifestação do espírito na mansidão, no silêncio, na fragilidade que não se impõe. Quando alguém agride isso por diversão, por irritação ou por desprezo, está rejeitando, mesmo sem perceber, a linguagem da suavidade. E um coração que desaprende a suavidade começa a se tornar barulhento por dentro. Vive em conflito, em inquietação, em cobrança constante. Talvez você nunca tenha machucado uma pomba, mas talvez já tenha desprezado algo inocente. Talvez já tenha rido do que era puro. Talvez já tenha tratado com ironia aquilo que pedia cuidado. O ensinamento não está interessado em acusar você. Ele quer te fazer perceber padrões, porque padrões moldam destinos. A segunda criatura associada a essa percepção espiritual é a abelha. Pequena, muitas vezes vista apenas como um incômodo, mas absolutamente essencial para a vida. A abelha simboliza o trabalho silencioso, aquele que sustenta a criação sem buscar reconhecimento. Ela não faz espetáculo, ela simplesmente cumpre sua função. Quando alguém destrói uma colmeia por raiva ou mata abelhas por impulso, está rejeitando simbolicamente o valor do esforço que constrói. Isso tem reflexos internos. A pessoa passa a enxergar tudo como peso, tudo como estorvo, tudo como algo que atrapalha seus desejos imediatos. Depois se sente esgotada, sem ânimo, sem propósito, sem entender de onde vem esse vazio. O coração aprende com aquilo que pratica. Quem pratica desprezo pelo que sustenta, acaba se sentindo sem sustentação. Existe uma ligação invisível entre o modo como tratamos o mundo e o modo como lidamos com nossa própria história. Quem destrói por impaciência, vive impaciente consigo mesmo. Quem não respeita o ritmo da vida, vive sempre atrasado por dentro,
mesmo quando parece estar adiantado por fora. Talvez agora você esteja lembrando de situações antigas, atitudes que pareciam normais, brincadeiras que ninguém questionava. Não fuja dessas lembranças. Elas não surgem para te condenar. Surgem para te acordar. Consciência não machuca. O que machuca é permanecer inconsciente. E tudo isso ainda é só a porta de entrada. Existem outras criaturas, outros símbolos e outras verdades que aprofundam ainda mais esse entendimento e mostram como isso se conecta diretamente com Jesus, com a misericórdia e com o processo de restauração interior. Agora que você já percebeu que esse ensinamento não fala de medo, nem de regras rígidas, mas de formação interior, é hora de avançar para um ponto ainda mais sensível. Porque, se no primeiro bloco falamos da suavidade e do trabalho que sustenta a vida, agora entramos no território da entrega, do valor do pequeno e da forma como isso molda silenciosamente a nossa relação com Deus. A terceira criatura associada a essa tradição espiritual é o Cordeiro. E aqui não tem como separar esse símbolo do coração do Evangelho. O Cordeiro não é lembrado pela força, nem pela imponência. Ele é lembrado pela mansidão, pela entrega, pela ausência de resistência violenta. Ele representa aquilo que se oferece sem fazer espetáculo, sem barganha, sem exigência. O ponto desse ensinamento não é discutir costumes alimentares, nem criar proibições externas. O foco é a crueldade gratuita. É a agressão que nasce da raiva, da frustração, da necessidade de descarregar algo interno em algo mais frágil. Quando uma pessoa se acostuma a agir assim, mesmo em situações pequenas, algo se altera dentro dela. O coração vai ficando menos sensível, menos capaz de se comover, menos aberto à misericórdia. E isso tem efeitos profundos. A pessoa começa a se cobrar demais, a se punir internamente, a sentir que nunca é suficiente, porque quem aprende a tratar o manso com dureza acaba tratando a si mesmo do mesmo jeito. Depois, essa pessoa reza pedindo misericórdia, mas tem dificuldade de recebê-la, porque o próprio coração desaprendeu a linguagem da mansidão. Nesse ensinamento, o Cordeiro aparece como um espelho desconfortável. Ele pergunta sem palavras: como você reage quando algo não sai como você quer? Você corrige com firmeza e cuidado ou reage com agressividade? Você acolhe o erro ou tenta esmagá-lo? A forma como lidamos com o que é frágil revela muito sobre o estado da nossa alma. Logo depois do Cordeiro surge o Pardal, pequeno, comum, facilmente ignorado. E é justamente por isso que ele é tão importante. Jesus usou o Pardal como exemplo da providência divina. Ele não escolheu um animal raro ou admirado. Escolheu algo simples, barato, quase invisível. A mensagem é direta. Deus vê o que o mundo não vê. Deus cuida do que parece insignificante. Aqui o ensinamento se aprofunda ainda mais. Quando alguém despreza o pequeno, quando machuca o insignificante por achar que não faz diferença, essa pessoa está treinando o coração para ignorar sinais sutis. E a vida espiritual é feita, em grande parte, de sutilezas. Deus raramente grita, ele sussurra, ele convida, ele aponta caminhos de forma delicada. Quem perde a capacidade de respeitar o pequeno começa a ter dificuldade de perceber esses sussurros. A oração fica seca, a fé vira esforço, a vida espiritual se torna pesada. Não porque Deus se afastou, mas porque o coração perdeu sensibilidade. E sensibilidade espiritual não se recupera com fórmulas. Ela se recupera com mudança de postura. Existem pessoas que vivem uma inquietação constante, uma sensação de que algo está fora do lugar. Não é exatamente medo nem tristeza profunda. É um desconforto silencioso. Muitas vezes isso nasce da desconexão com o simples, com o cuidado, com o respeito pelo que não traz vantagem nenhuma. O Pardal, dentro desse ensinamento, lembra algo essencial. Se Deus cuida do pequeno, nós também somos chamados a cuidar. Não por obrigação, mas por coerência. Porque não faz sentido dizer que confiamos na providência divina enquanto agimos com desprezo diante da fragilidade. E então, chegamos a um ponto que costuma gerar resistência e até rejeição imediata. A serpente, antes de qualquer reação,
É importante entender o significado simbólico. A serpente, na tradição bíblica, está ligada à queda, sim, mas também aparece ligada à cura, à transformação, ao paradoxo da redenção. Deus não eliminou a serpente da criação. Ele a integrou ao equilíbrio do mundo. Nesse ensinamento espiritual, a serpente representa algo difícil de aceitar. Até aquilo que foi associado ao erro pode ser redimido. Até o que caiu pode ter função. Quando alguém age movido por ódio simbólico, por repulsa irracional, por prazer em destruir, está rejeitando a própria ideia de redenção. Está dizendo, mesmo sem perceber, que algumas coisas não merecem chance nenhuma. Isso se volta contra a própria pessoa, porque em algum momento da vida, todos nós precisamos acreditar que ainda existe lugar para nós. Apesar das quedas, um coração que nega redenção ao outro começa aos poucos a negar redenção a si mesmo. Vive preso ao passado, à culpa, ao auto-julgamento. É importante deixar algo muito claro aqui. Esse ensinamento não fala de imprudência. Proteger-se do perigo real é responsabilidade, não crueldade. O problema não é se afastar de algo que oferece risco. O problema é agir com ódio, desprezo e prazer em eliminar. Esse padrão molda um coração que depois tem dificuldade de perdoar, de acolher, de recomeçar. Talvez agora você esteja percebendo um fio que costura tudo isso. Não estamos falando de animais isolados. Estamos falando de virtudes espirituais, mansidão, entrega, atenção ao pequeno, capacidade de acreditar na redenção. Quando essas virtudes são feridas repetidamente, a vida interior perde equilíbrio. E talvez isso ajude a explicar coisas que você vive hoje. A sensação de bloqueio, a dificuldade de avançar, a impressão de que algo sempre trava no mesmo ponto. Às vezes a alma só está pedindo reconciliação com valores que foram esquecidos. Mas calma, ainda não chegamos na parte da reparação. Antes disso, ainda existem outras criaturas, ligadas diretamente à vida de Jesus, que fecham esse entendimento de forma muito concreta e trazem esse ensinamento para o cotidiano, para o jeito de viver a fé no mundo real. Agora que você já percebeu como esse ensinamento toca a mansidão, o valor do pequeno e a capacidade de redenção, a gente entra em um ponto ainda mais próximo da vida concreta, do cotidiano, daquilo que molda a nossa postura diante do mundo. As próximas criaturas não aparecem como ideias distantes. Elas caminham ao lado de Jesus, fazem parte da história da fé e revelam algo essencial sobre humildade e comunhão. A sexta criatura ligada a esse ensinamento é o jumento. E é curioso como o mundo transformou esse animal em sinônimo de ofensa, de incapacidade, de algo sem valor. Mas no Evangelho acontece o oposto. Jesus escolhe o jumento para entrar em Jerusalém. Ele não escolhe um símbolo de guerra, não escolhe força, nem imponência. Ele escolhe aquilo que serve, que carrega, que não exige aplauso. Dentro desse simbolismo, o jumento representa a humildade ativa. Não é submissão cega, não é humilhação. É a capacidade de servir sem se destruir, de carregar sem reclamar, de cumprir a missão sem precisar provar nada para ninguém. Quando alguém maltrata esse animal, quando descarrega frustração, impaciência ou raiva sobre ele, está rejeitando mesmo sem perceber essa virtude central do Evangelho. E isso gera consequências internas muito reais. A pessoa começa a viver em estado constante de irritação, de cobrança, de insatisfação. Nada é suficiente, nada está bom, tudo parece pesado. Porque quem despreza a humildade passa a ser governado pelo orgulho. E o orgulho nunca descansa. Ele exige mais, cobra mais, compara mais. Esse ensinamento não pede perfeição. Ele pede direção. Ele convida a pessoa a observar como reage quando algo dá errado, quando algo sai do controle, quando a vida exige paciência. Você serve ou explode? Você acolhe ou descarrega? Você carrega ou agride? Essas respostas silenciosas moldam o coração muito mais do que discursos religiosos. Logo depois do jumento aparece a última criatura dessa sequência, o peixe. Para os primeiros cristãos, o peixe era mais do que alimento. Era sinal de identificação.
de fé partilhada em segredo, de comunhão entre pessoas que arriscavam a própria vida para permanecer fiéis. O peixe aparece nos milagres, na multiplicação, na partilha, nos encontros simples de Jesus com seus discípulos. Nesse ensinamento espiritual, o peixe representa o sustento recebido com gratidão. Não existe aqui condenação da necessidade humana de se alimentar. O que está em jogo é a atitude interior. O problema nunca foi a necessidade. O problema sempre foi a brutalidade sem propósito, o desperdício, o prazer em ferir, a indiferença diante da vida. Quando alguém se acostuma a tratar a vida como descartável, isso não fica restrito àquele ato. Esse padrão se espalha. A pessoa passa a tratar relações como descartáveis, promessas como descartáveis, sentimentos como descartáveis. Depois se sente vazia, sozinha, desconectada, sem entender por quê. O vazio não surge do nada. Ele nasce do treino da indiferença. E agora, com todas essas criaturas apresentadas, talvez você esteja começando a enxergar algo maior. Não se trata de uma lista estranha ou mística demais. Trata-se de 7 espelhos espirituais que revelam virtudes essenciais: suavidade, trabalho silencioso, entrega, cuidado com o pequeno, capacidade de redenção, humildade e comunhão. E aqui entra uma parte delicada, mas necessária. Muitas pessoas escutam tudo isso e imediatamente pensam: então eu estou perdida porque já errei. Mas esse pensamento não vem de Deus. Esse ensinamento nunca foi sobre condenação. Ele sempre foi sobre fraturas invisíveis, pequenas rachaduras na sensibilidade espiritual que se acumulam com o tempo. Essas fraturas não aparecem como castigos evidentes. Elas aparecem como perda de paz, como dificuldade de sentir Deus, como bloqueios repetidos, como a sensação de que algo sempre trava quando você tenta avançar. Não porque Deus te rejeitou, mas porque algo dentro de você precisa ser reconciliado. Talvez isso explique por que você já tentou mudar várias vezes e sentiu que não conseguiu. Porque orou e pareceu que suas palavras não passavam do teto. Porque buscou respostas externas para um incômodo que era interno. Às vezes a alma só está pedindo alinhamento, mas é aqui que entra a parte mais importante. Isso tem solução. E não é uma solução complicada, nem pesada, nem assustadora. Não envolve rituais estranhos, nem práticas obsessivas, nem culpa eterna. Envolve consciência, humildade e mudança de postura. Agora que você já entendeu o significado espiritual dessas criaturas e como certas atitudes criam fraturas invisíveis na sensibilidade da alma, a pergunta que naturalmente surge é simples e, ao mesmo tempo, urgente. Como restaurar o que foi rompido sem saber? Porque ninguém chega até aqui por acaso. Quem escuta esse tipo de mensagem geralmente já sentiu, em algum momento da vida, que algo estava fora do lugar, mesmo quando tudo parecia correto por fora. A restauração começa sempre pelo reconhecimento honesto. Não é um reconhecimento dramático, nem carregado de culpa exagerada. É um olhar maduro para o passado, sem autoacusação, mas também sem fuga. É admitir que em algum momento, por ignorância, impulsividade ou indiferença, algo foi feito de forma desconectada do cuidado que a vida pede. Quando esse reconhecimento acontece, algo já começa a se reorganizar por dentro. Esse passo é silencioso. Não precisa ser compartilhado com ninguém, não exige plateia. É um diálogo íntimo onde a pessoa finalmente para de se defender e começa a se alinhar. Muitas vezes, só esse movimento já traz alívio, porque a alma deixa de carregar algo que estava escondido. Depois vem o arrependimento consciente, e aqui é importante diferenciar arrependimento de culpa. Culpa paralisa, pesa, confunde. Arrependimento verdadeiro esclarece. Ele não diz, sou horrível. Ele diz, posso fazer diferente a partir de agora. É nesse ponto que a espiritualidade deixa de ser teoria e começa a se tornar prática diária. A reparação, então, não acontece como punição, mas como reeducação do olhar. Se antes havia descuido, agora há atenção. Se antes havia indiferença, agora há respeito. Se antes havia agressividade, agora há contenção. Não porque alguém mandou,
mas porque a consciência mudou. E aqui entra algo muito importante. Reparação não é exagero, não é se tornar obsessiva, nem viver com medo de errar. Reparar é agir com equilíbrio, é ensinar crianças a respeitar, é evitar destruição desnecessária, é escolher proteger quando há alternativa, é perceber que toda vida carrega um significado que vai além do imediato. No entanto, muitas pessoas se perdem justamente nessa etapa, cometendo erros que parecem espirituais, mas que na verdade afastam ainda mais da paz. O primeiro erro é transformar esse ensinamento em superstição. Quando alguém começa a pensar que se fizer isso, Deus vai me recompensar, ou se não fizer aquilo, algo ruim vai acontecer, já saiu do caminho. Isso não é fé, é barganha. E barganha espiritual nunca gera descanso interior. Outro erro comum é criar rituais próprios, misturando medo, símbolos aleatórios e práticas sem fundamento. A pessoa acende velas, cria regras rígidas, começa a contar dias, repetições, números, esperando sentir algo imediato. Quando isso não acontece, vem a frustração, a ansiedade e a sensação de falha espiritual. Nada disso vem de um caminho saudável. Também existe o erro oposto, minimizar tudo, dizer que não tem importância, que já passou, que não faz diferença. Esse tipo de indiferença impede a transformação real. Perdão verdadeiro gera mudança. Não mudança forçada, mas mudança espontânea de postura. E talvez o erro mais silencioso seja a culpa prolongada. Aquela pessoa que entende, reconhece, mas nunca se permite seguir em frente. Vive presa ao passado, como se estivesse pagando uma dívida infinita. Isso também não vem de um caminho espiritual equilibrado. Perdão aceito gera liberdade. Se não gera liberdade, ainda não foi compreendido. O caminho saudável está no meio. É simples, humano e possível. Ele se expressa em pequenas atitudes diárias, em ensinar pelo exemplo, em escolher não ferir quando não é necessário, em cultivar reverência sem medo, em tratar a criação com cuidado, porque isso, no fundo, ensina a tratar a própria vida com mais dignidade. Quando essa mudança acontece, algo curioso começa a surgir. A paz volta aos poucos, não como um evento espetacular, mas como uma sensação constante de encaixe. A oração fica mais natural, as decisões ficam mais claras, as relações ficam menos pesadas. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque a pessoa voltou a andar alinhada consigo mesma. Esse alinhamento também protege, não como um amuleto, mas como consequência. Quem vive com respeito gera menos conflitos. Quem age com consciência carrega menos culpa. Quem aprende a cuidar do que é frágil desenvolve um coração mais estável. E estabilidade interior é uma das maiores proteções que alguém pode ter. Chegando até aqui, é impossível não perceber que esse ensinamento nunca foi apenas sobre criaturas específicas. Ele sempre foi sobre como a fé se manifesta na prática, longe de discursos perfeitos e perto das escolhas silenciosas que fazemos todos os dias. O verdadeiro convite não é para temer, nem para vigiar o mundo com rigidez, mas para viver com consciência, algo que anda raro em tempos tão acelerados. Quando alguém passa a enxergar a criação com mais respeito, algo muda dentro do próprio lar. O ambiente fica mais leve, as reações ficam menos impulsivas, o tom das conversas muda, porque a pessoa começa a perceber que tudo o que toca carrega um impacto, inclusive as palavras, os gestos e as omissões. Essa percepção não pesa, ela amadurece. E aqui entra um ponto essencial. Isso se ensina muito mais pelo exemplo do que pela fala. Crianças não aprendem reverência ouvindo sermões longos. Elas aprendem observando como os adultos reagem. Se veem alguém proteger, cuidar, explicar com calma, elas absorvem isso naturalmente. Se veem violência gratuita, pressa agressiva ou indiferença, aprendem isso também. Ensinar esse caminho não é dizer não pode, é mostrar por que cuidar. É explicar que a vida é maior do que parece, que o mundo não é descartável, que tudo está conectado. Isso forma adultos mais sensíveis, mais responsáveis
e, curiosamente, mais fortes emocionalmente. Porque quem aprende a respeitar o pequeno, aprende a lidar melhor com frustrações grandes. Outro ponto importante é entender que viver assim não significa evitar conflitos a todo custo, nem aceitar abusos. Reverência não é submissão. Consciência não é passividade. É possível ser firme sem ser violento, claro sem ser cruel, protetor sem ser controlador. Esse equilíbrio é o que diferencia maturidade espiritual de fanatismo. Quando alguém encontra esse ponto de equilíbrio, passa a influenciar o ambiente sem perceber. Pessoas próximas começam a notar a mudança. Perguntam por que você parece mais centrada, mais tranquila, menos reativa. E é aí que surge a oportunidade mais poderosa: compartilhar sem impor, falar a partir da própria experiência, não como quem ensina de cima, mas como quem caminha junto. Esse ensinamento, quando vivido dessa forma, também cura relações. Muitas pessoas carregam culpa antiga, histórias mal resolvidas, decisões do passado que ainda pesam. Ao aprender a reparar de forma simples, elas percebem que também podem se perdoar. E o auto-perdão abre espaço para relações mais honestas, menos defensivas, menos cheias de medo. Outro efeito pouco falado é a reconexão com a própria espiritualidade de forma mais natural. A oração deixa de ser cobrança e vira diálogo. A fé deixa de ser obrigação e vira presença. Deus deixa de parecer distante e passa a ser percebido no cotidiano, nos detalhes, no silêncio. Isso não acontece porque alguém mereceu, mas porque se alinhou. E talvez essa seja a maior mensagem de tudo isso. Alinhamento gera paz. Não é perfeição, não é pureza absoluta, não é ausência de erros, é direção. É caminhar com mais consciência hoje do que ontem. É perceber quando erra e ajustar o rumo sem desespero. No fim das contas, viver assim também protege emocionalmente. Quem desenvolve sensibilidade não se anestesia diante da vida. E quem não se anestesia consegue sentir alegria com mais profundidade, tristeza sem se perder e esperança sem ingenuidade. Essa é uma força silenciosa que sustenta nos momentos difíceis. E agora, olhando para tudo o que foi dito, talvez você esteja se perguntando como isso se aplica à sua própria história. Talvez lembre de algo da infância, de uma atitude impensada, de uma fase de dureza, de um momento de descuido. Se isso aconteceu, não se assuste. Reconhecer é o começo da libertação, não da condenação. Esse caminho não pede que você seja diferente de quem é. Ele pede apenas que seja mais consciente do impacto que gera, que escolha cuidar quando puder, que evite ferir quando houver alternativa, que ensine quando tiver oportunidade, que corrija sem humilhar, que proteja sem se tornar rígida. E se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo tocou algo real. Ninguém atravessa uma mensagem assim por curiosidade vazia. Existe sempre um chamado interno, mesmo que ainda não saiba nomear. Por isso, antes de encerrar, vale abrir espaço para quem está ouvindo. Convidar, não exigir. Criar vínculo, não cobrança. Algo simples, humano, verdadeiro. Talvez seja o momento de perguntar nos comentários o que essa mensagem despertou. Se alguém já viveu algo parecido, se lembrou de alguma história, se sentiu paz, incômodo, clareza ou identificação. Quando as pessoas compartilham, elas também curam. E se esse conteúdo fez sentido, se ajudou a olhar a vida de outra forma, o gesto de se inscrever não é só apoio ao canal, é um sinal de continuidade, de quem quer seguir aprendendo, refletindo e crescendo sem pressa, mas com profundidade.